Alô, estou de volta, segundo ano. Vamos continuar com sistemas lineares, tá certo? Vamos pegar o nosso livro, agora gravado. Dá tempo demais a gente ir lá na página 246, tá? E fazer uma leitura que eu acredito que vocês já fizeram. É a classificação dos sistemas lineares. Tá bom? Ele pode ser sistema linear possível e determinado, pode ser possível e indeterminado, e pode ser impossível. Quando é que ele é possível e determinado? Quando tem uma única solução. Quando é que ele é possível e indeterminado? Quando ele tem infinitas soluções. Tá certo? E ele é impossível, eu acho que isso até filosófico, ele é impossível quando é impossível. Ou seja, quando não puder ser resolvido, não tiver solução. Tá certo? Através daqueles delta x, delta y, vocês vão ler aqui e vocês vão poder classificar cada conjunto como sendo esses tipos que nós acabamos de comentar. Tá certo? Nós aprendemos através da regra de Cramer resolver achando determinante principal, depois substituindo a coluna do x, etc. Nós já vimos. Quando a gente nota que aquela regra de Cramer, mesmo sendo bem gostosa de se fazer, ela é trabalhosa, aí a gente passa a ter saudade da resolução de sistema por adição. Aí vocês vão dizer, me diz uma coisa, os sistemas com mais de duas equações e duas incógnitas, por exemplo, 3x3, 4x4, 5x5, eles podem ser resolvidos por adição? Pode. Mas a gente vai ter o seguinte cuidado. A resolução por adição, tá certo? Vai ser feito de duas vezes. Por quê? Porque a partir de agora nós temos uma incógnita a mais e uma equação a mais também, tá certo? Eu copiei aqui no quadro um exemplo. Vou reorganizar o meu estúdio para a gente verificar aqui no quadro como é que a gente vai começar fazendo isso aí. Aguarde só um momentinho. Voltando, vocês observem que eu coloquei aqui, sistema escalonado. Esse nome escalonado vem de escada, tá certo? Como escada? Eu quero que vocês observem aqui, ó. São três equações com três incógnitas, tá certo? Notem que esse sistema, a partir da segunda equação, ele vai tendo um dos termos. O que é que eu estou chamando de termo? Vou chamando de termo o termo de x, o termo de y e o termo de z. Então, observem, a primeira equação está completa. Notem que a segunda equação, o termo de x está com zero. Tá certo? E a segunda equação, logicamente, no sistema ela seria a terceira. A segunda equação, quando eu estou contando a partir das que tem termo zero. Notem, a primeira é completa, a segunda equação tem 1. A terceira equação tem dois termos com coeficiente zero. Se houvesse uma quarta equação, então iríamos fazer uma terceira equação com três termos
com coeficiente zero. Notem, a primeira é completa, essa aqui tem um termo igual a zero, essa aqui tem dois termos iguais a zero. Se houvesse uma outra equação, ia ter três termos. E vocês deem uma olhadinha que eu vou fazer aqui com essa caneta vermelha. Vocês observem que na primeira nós temos um termo igual a zero, na segunda um termo igual a zero e assim por diante. Notem que se a gente observar direitinho no sistema, nós vamos formar aqui uma escada. Por isso que se chama escalonamento de sistema. Aí vocês vão me dizer o seguinte: eu vou pegar esse sistema já com esses termos iguais a zero e vou somar, e vou determinar, aliás, eu vou somar, eu vou multiplicar. Vejam bem, quando a gente escalona o sistema, observe que a última equação já nos dá o valor do z. Se eu tenho o valor do z e substituo aqui, eu vou ficar com as incógnitas x e y. Substituindo o z aqui, eu determino y. E substituindo z e y na primeira equação, eu determino x. Z igual a menos 5 e vou subindo até determinar as três variáveis. Aí vocês perguntam, a gente vai começar, como eu já falei antes, a gente vai começar já com isso aqui pronto? Não. Esse zero que apareceu aí, a gente vai obtê-los através daquela soma que a gente está acostumado de realizar na operação por adição. Vocês se lembram muito bem que a gente arrumava lá o sistema e quando somava termo a termo, a gente eliminava um deles. Como a equação tinha duas equações e duas incógnitas, o que era que a gente fazia? Eliminava um deles e ficava só com o outro. Aqui, como são três termos, a gente tem que sair escalonando o sistema para que na última equação a gente determine o valor de uma das incógnitas e vá subindo e determinando dos outros. Tá certo? Aí você diz, a gente vai obter como? Fazendo aqueles mesmos procedimentos que a gente fazia lá no sistema 2×2 e somando as equações e multiplicando as equações por alguns números de acordo com a necessidade de cada um dos sistemas. A gente não vai ter determinado, vai multiplicar por 3 ou por 5 ou por menos 4, não. A gente vai multiplicar, vai somar de acordo com cada sistema, tá certo? Então vejam bem, nós vamos, a partir de agora, ler as propriedades dos sistemas para a gente ver quais são os procedimentos que a gente tem que fazer para realizar um escalonamento desse tipo, tá bom? Aguardem só um instantinho que a gente vai fazer isso. Alô, de volta, estamos aí. Falar sobre as propriedades dos sistemas equivalentes. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber o que significa sistemas equivalentes. Dois sistemas são equivalentes quando eles admitirem a mesma solução. Por exemplo, eu tenho um sistema S1, eu estou chamando de S, claro, porque é sistema S1 e sistema S2. Se nesse sistema S1 eu tenho um x igual a 2, para que o sistema S2 seja equivalente a ele, é necessário que o x também seja igual a 2. Y igual a 3, y igual a 3. Z igual a 4, z igual a 4. Então, dois sistemas são equivalentes quando tiverem a mesma solução. Os valores de x, y, z serem o mesmo, tanto num como no outro. Tá certo? Isso pode acontecer? Pode. E eles têm umas propriedades, inclusive, que a gente já até conhece. Tá certo? Eu vou ler uma por uma e comentar com vocês. A primeira propriedade, ela diz o seguinte.
se substituirmos uma equação de um sistema linear pela soma dela com qualquer outra equação desse sistema, multiplicada por uma constante diferente de zero, obtemos um sistema equivalente. Olha, eu vou avaliar de 1 a 10 o que é que vocês entenderam dessa história. 0. Eu li muito mal lido, mas eu acredito que eu falando eu possa esclarecer melhor. Olha bem, se eu pegar uma dessas equações, multiplicar por 3. Vocês se lembram, lá na adição de sistemas, a gente multiplicávamos os membros por um número de acordo com a conveniência do sistema. E substituir por outra equação, por exemplo, eu posso reescrever esse sistema com aquela primeira equação multiplicada por 2. Tá certo? Se eu pegar esse sistema, multiplicar a equação 1 por 2 e reescrevê-lo com essa nova equação, eu vou obter um sistema equivalente. Então vejam bem, se eu multiplico uma das filas, uma das equações por um número e reescrevo o sistema com essa nova equação, eu vou ter um sistema equivalente ao primeiro. Ora, se é um sistema equivalente ao primeiro, a gente vai ter o mesmo resultado, portanto, a gente não vai ter a alteração dos valores de x, y e z. O mesmo acontece se você trocar de lugar essas equações. Tá certo? Então, nós temos ao nosso favor essas propriedades. A gente pode trocar as equações. Eu posso pegar a primeira e colocar embaixo, e a de baixo colocar no meio, do meio colocar em cima. Se eu resolver o sistema, eu vou obter um sistema equivalente ao primeiro. Se eu reescrever o sistema com uma das equações multiplicada por um número convenientemente, eu vou obter um sistema equivalente. Então, a gente tem ao nosso favor essas propriedades que vai nos ajudar a sair escalonando o sistema. Tá certo? Então, vejam bem. Eu estou aqui com o sistema. Aí eu observo. Se eu multiplicar essa equação de cima por 2, eu cancelo o x. Então, eu reescrevo o sistema. Tá certo? Repito a primeira equação. E a segunda equação eu vou fazer a substituição dela pela soma dela com a primeira, multiplicando a primeira por menos 2. O que é que vamos alterar no sistema? Nada. O sistema vai ficar equivalente. Portanto, nós vamos, a partir de agora, utilizar esse método chamado de escalonamento, tá certo? Que é para a gente fazer ou resolver sistema por adição. Que não é adição, não deixa de ser, tá certo? Mas eu tenho aquele velho conselho de quem já faz um pouquinho de tempo que trabalha com essa história. Vejam bem, nós devemos escolher o método mais fácil de fazer. Eu não digo fácil, que todos são fáceis. Melhor que a gente perca menos tempo. Esse daqui vai dar um pouco de trabalho porque ele é muito abstrato. Você vai ter que descobrir, eu devo multiplicar por quanto? Eu devo trocar essa equação por quem? Eu devo inverter? Essa segunda equação eu vou trocá-la pela soma dela com a primeira multiplicada por 3. Aí fica um pouco meio abstrato, fica um pouco, não é? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos escolher o que for o melhor. Eu prefiro a regra de Cramer, mesmo que ela seja longa, mas como a gente já está prático na resolução de determinantes, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 4 por 4 nem tanto, mas vamos nos reter aí no 3 por 3. Então eu prefiro. Mas a gente precisa aprender, porque às vezes o que é melhor para mim não é para você. Então vocês vão aprender os dois e vão, na hora de resolver o sistema,
Aí vocês vão escolher, tá certo? De que maneira vocês vão fazer, tá bom? Nós estamos aqui nos despedindo. A próxima gravação que eu vou fazer agora, vamos fazer o seguinte, eu não vou colocar a resolução na gravação. A próxima ao vivo, que na aula passada eu chamei de presencial, a próxima ao vivo, aí a gente vai resolver um sistema por escalonamento. Eu vou fazendo parte a parte e vocês vão me indagando, tá certo? E com isso nós estudamos o escalonamento. Olhem no livro de vocês, é livro 2. Se não receber o livro ainda, não tem problema, sabe por quê? Porque eu vou colocar nesse vídeo os passos do escalonamento de um sistema para vocês estudarem, tá bom? Tchau, até mais, a gente se encontra em breve.